Olá, meu amigo, estamos ao vivo aqui nos estúdios da TV da Cidade, em São José do Rio Preto, falando com você e com o mundo através da internet, a rede mundial de computadores, um dia depois, ou pelo menos algumas horas depois, do resultado final das eleições gerais brasileiras. O negócio é o seguinte, as eleições terminaram, vamos bater um papo sobre isso, vamos conversar um pouco sobre tudo o que aconteceu e chamar a atenção para tudo aquilo que a partir de agora passa a se desdobrar, passa a se desenrolar em função desse processo eleitoral, que foi um processo eleitoral muito acirrado, muito quente, muito disputado, em alguns momentos tenso, e que a partir de agora a Dilma, eleita, passa a ser a presidente de todo mundo. E é essa que é a questão. E é a partir de agora que os ânimos precisam se acalmar, e vamos ver se eles vão se acalmar. O fato é o seguinte, olha só, a gente separou, eu só estou dando uma olhada aqui, meu amigo, é porque é o seguinte, não deu tempo, por motivos de força maior, para amanhã que tal você falar sobre o comportamento de hostilidade, tananã. A galera na verdade está sugerindo temas aqui para mim, para discussão, né, para a TV, para a rádio, eu não sei se você sabe, mas eu tenho um comentário, todos os dias eu faço um spot para a Rádio Interativa FM aqui em Rio Preto e para a Rádio Novo Tempo AM aqui de São José do Rio Preto também. Enfim, ô Jair, vamos colocar o mapa, o mapa por partido, tá? O mapa por partido é isso aí, olha só, a coisa, ela ficou mais ou menos assim, o PT... Minas Gerais, Bahia, Ceará, Piauí e o Acre, lá na outra ponta. O PT, bom, antes eu fazia a análise, mas olha só, o PT então pega praticamente Nordeste e o Acre, né, estado do Norte. O PSDB, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Distrito Federal, tá? E Pará, lá em cima. Aí as outras composições, o PMDB marca terreno em dois estados extremamente importantes, que é Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, mais o Espírito Santo, Roraima, Rondônia, aliás. Eu estou tendo dificuldade de ver aqui, meu amigo, porque eu enxergo muito mal, e então está acontecendo isso, mas fique tranquilo que está tudo dando certo. O PSD consegue eleger seu primeiro governador, Santa Catarina, o PSD elege seu primeiro governador. No Maranhão, um fato extremamente importante, depois de 660 anos de governo do Sarney, o PCdoB elege o seu candidato lá no Nordeste. É interessante porque lá o PT apoiou o candidato do Sarney, mas o candidato que o PT apoiou do Sarney não ganhou, ganhou do PCdoB. Muito bem. Esse é o mapa dos estados. Eu quero que você observe uma coisa que é para isso que eu quero chamar a atenção. O PT, ele que nasceu na Grande São Paulo, que nasceu na ABC Paulista, a mais importante e mais moderna região do país desde os anos 70, é o lugar aonde vai se desenvolver a mais importante indústria de ponta da área automobilística nacional. O PT, o Lula, nasce para o Brasil, ali em São Paulo, ali no centro nervoso da modernidade brasileira. É interessante observar que 30 anos depois, o PT se transforma num partido que governa as partes mais, não vou dizer atrasadas, mas as partes menos desenvolvidas do Brasil. O PT ali, governando Minas, Bahia, Piauí, Ceará e Acre, o PT se transforma no partido dos grotões, o partido dos grotões, né? O PT ocupa o lugar que há 20 anos atrás quem ocupava era o PFL, hoje o DEM, o antigo PFL, partido Força, não lembro mais a sigla, o significado, mas o antigo PFL, hoje DEM. O DEM é absolutamente inexpressivo, não elegeu nenhum governador, o que evidencia a decadência do DEM já desde o final
Partido da Frente Liberal. Obrigado, Jair. Então, o PFL, o antigo PFL, Partido da Frente Liberal, foi um partido que saiu da Arena, né? A Arena acaba com o fim da ditadura. Surge que na época do PFL, não era nem PFL, era PDS, Partido Democrático Social, alguma coisa assim. Do PDS vira PFL, Partido da Frente Liberal, e hoje é o DEM. É interessante observar que o PT vai ocupar essas áreas outrora ocupadas e dominadas pelo PFL, partido extremamente fisiológico, partido ligado muito a um clientelismo político, né, favores, etc. e tal. Então, eu quero chamar a atenção para isso. O PT migra de partido das grandes cidades, o PT migra de partido urbano, de partido cosmopolita, de partido que nasce na mais importante e avançada região do país, ABC de São Paulo, né, e se transforma 30 anos depois no partido que governa os grotões do Brasil, né? O PT hoje, se você pegar inclusive o mapa de prefeituras, você vai ver que a larga maioria das cidades que o PT administra são cidades médias e pequenas, né? Especialmente cidades pequenas. Então é importante chamar atenção para isso, porque isso vai evidenciando o desenho do PT a partir de agora, ou o desenho do PT já nesses tempos em que nós estamos. Muito bem. Pode voltar aqui, Jair. Olha só. É assim. O fato do PT se transformar num partido que hoje governa os grotões. Beleza, pode trazer, Jair. Olha só. Esse é o mapa final das eleições em se tratando de Aécio e Dilma. Então tá muito claro, aquele primeiro mapa que você viu é um mapa de governadores, quais partidos ganharam. Por isso que você viu que estava tudo multicolorido. Esse mapa é o mapa do segundo turno das eleições gerais do Brasil. Aí é que está a questão da divisão. Tá? Quando se fala em divisão, e você deve ter notado, observado, se você acompanhou ontem o noticiário pós-divulgação do resultado final, você vai ver que tanto a Dilma quanto o Aécio falam em união nacional, falam em retomar o diálogo, em retomar as pontes de aproximação. Por quê? Porque essa é a foto. Essa é a foto da eleição no segundo turno. Então o PT governando o Norte e Nordeste de maneira absolutamente clara, né, desconsiderando Minas Gerais, onde o Fernando Pimentel ganhou a eleição e o PT também ganha a eleição, mas enfim, você vê que o mapa, o desenho final do segundo turno, o PT ocupa esmagadoramente a porção Norte e Nordeste do Brasil, e o PSDB a região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, desconsiderando Minas Gerais, onde o partido perdeu. O pessoal mencionou muito a derrota do Aécio Neves em Minas Gerais, mas eu quero chamar a atenção para a derrota também do PT no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul é uma região, é um estado do Brasil onde o PT sempre foi muito forte, é o principal e o primeiro estado brasileiro que o PT governou, né? É um lugar onde o PT é muito forte, e o PT também perdeu lá e perdeu para o PMDB. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. Está no Brasil, em São José do Rio Preto, Bar do Português. Um ambiente bonito, aconchegante e aberto de segunda a sábado. No cardápio, opções incríveis, com destaque para o chopp super gelado e cremoso. Aos sábados, a melhor opção é saborear uma deliciosa feijoada ouvindo ao som de samba com o Quarteto Boêmio, a partir das 13h30. O Bar do Português fica próximo ao Hotel Sampou, na rua Lucia Arruda Lemos Foch 230. Fone 3227-1300. Acesse o site www.bardoportugues.com.br.
Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Minha amiga, muito obrigado pela audiência, obrigado por acompanhar este programa. Luciano Varenga debate e debatendo hoje pós-eleição. E eu vou dizer uma coisa que me parece muito clara. É claro e deve mesmo, tem que chamar, a Dilma precisa chamar um diálogo nacional. A Dilma pediu isso, aliás, o Aécio também, logo no primeiro pronunciamento, após o resultado final. Agora, uma coisa a gente não pode deixar de dizer. O Lula é quem iniciou o processo de divisão da sociedade brasileira. O Lula é quem começou com o discurso da herança maldita, nós contra eles, pobres e ricos, Nordeste, Sul, brancos e pretos, héteros e gays. Essa discurseira da divisão é uma discurseira que nasce dentro do governo Lula, dentro do governo do PT e alimentada pelo petista Lula. Se a sociedade brasileira termina agora o seu segundo turno e termina da maneira conflagrada em que aconteceu e termina de uma maneira quente, tensa e complicada, termina porque o PT ao longo desses 12 anos fez questão de dizer que a classe média é reacionária, que a classe média é fascista, que o povo é lindo, que o Nordeste há um preconceito com o Nordeste, e de certa maneira esse preconceito existe, mas uma coisa é existir o preconceito e outra coisa é eu, como líder do maior partido da América Latina, como um dos maiores líderes políticos do mundo, eu afirmar isso. Outra coisa é eu, Clebinho, falar que tem preconceito com o Nordeste. Outra coisa é um dos principais líderes políticos do mundo nos últimos tempos, no maior partido de esquerda da América Latina, falar que existe esse preconceito e alimentar esse preconceito. Aí é outra coisa. O Lula e o PT fizeram isso ao longo dos últimos 12 anos. Alimentaram a divisão, põe o mapa aí, Jair. Alimentaram a divisão entre Norte e Sul, alimentaram a divisão entre brancos e negros, alimentaram a divisão entre povo e classe média, alimentaram a divisão entre héteros e gays, alimentaram uma série de cisâneas, de divisões, de atomismos, de fragmentações, e fizeram fragmentações de todos os tipos. É inegável, e a ciência política e a história provavelmente trarão isso nos próximos anos, é inegável que uma das grandes e fundamentais marcas do governo do PT foi alimentar todo tipo de divisão. Alguém comentava comigo ontem, estávamos numa pizzaria ontem, eu e duas amigas minhas, pessoas que eu respeito e tenho o maior carinho, né? E elas duas votaram na Dilma e euzinho aqui votei no PSDB e disse aqui por que votaria. Aí elas falaram assim, é um absurdo a eleição do Feliciano. Daí eu falei assim, me parece absurdo do mesmo tamanho a eleição do Jean Willis, porque a impressão que eu tenho é que Jean Willis e Feliciano fazem parte da mesma coisa, de um processo crescente de radicalização na sociedade brasileira. Quem inventou o Feliciano foi o Jean Willis. Foi o surgimento desse discurso heterofóbico, foi o surgimento desses discursos todos que fizeram surgir, à medida em que o PT plantava a radicalização separatista no Brasil, entre Norte e Sul, entre pobres e classe média, ou melhor, entre pobres e classe média, nem entre pobre e rico. Não dá para comparar pobre com rico. O cara está andando de helicóptero e o outro está andando de circular de Santa Luzia. Não dá para fazer comparação. Então a cisânia foi plantada entre pobre e classe média. Porque quem convive com pobre é a classe média. Porque é um erro falar que a classe média divide o espaço urbano da cidade com os pobres permanentemente. No trânsito, no supermercado, nas ruas, nas calçadas, no shopping, inclusive. Então a divisão não é povo e elite, a divisão é povo e classe média.
E o discurso todo foi no sentido de alimentar isso. Então, essa é a questão que precisa ficar clara. O que é que vai acontecer a partir de agora? Porque o país está dividido. E tá. Essa eleição foi extremamente agressiva. O que foi feito com a Marina Silva no primeiro turno é alguma coisa da casa do absurdo. É alguma coisa da ordem do absurdo. A Marina Silva foi desconstruída pela publicidade do PT principalmente, mas também do PSDB. Ela foi desconstruída, ela foi vilipendiada, ela foi humilhada, ela foi destratada, tá? Ainda que ela tenha uma história reconhecidamente importante no cenário brasileiro, tenha feito parte, inclusive ela é destruída pelo PT, PT é essa que ela ajudou a fundar e aonde ela ficou 25 anos da vida política dela. Então é o seguinte, essa eleição foi uma eleição extremamente agressiva, extremamente violenta, e essa violência, esses ódios todos, plantados, diga-se de passagem, dos dois lados, porque é o seguinte, o PT ficou 12 anos plantando ódio, e nessa eleição o ódio foi vomitado do outro lado também. Do lado do PSDB, o ódio também começou a vazar, e é natural. Depois de 12 anos de herança maldita, 12 anos de que a classe média é fascista, é reacionária, é burra e odeia o povo. Depois de 12 anos de todo tipo de divisões, seria absolutamente natural que o candidato da oposição acabasse assumindo uma posição desse tipo. Agora, parte de quem ganhou, olha só, é importante deixar isso bem claro. Parte de quem ganhou o gesto de aproximação. Porque os ódios, a partir do momento em que eles são alimentados, eles precisam desaguar em algum lugar. Esse ódio precisa ser vomitado em algum lugar. E é esse vômito do ódio que eu quero ver como é que vai ser. Eu volto em um minuto. E aí, já conversou com seu filho sobre sexo? Abertamente. E sobre crack? Já tocou no assunto ou ficou achando que com seu filho isso não vai acontecer? Converse, dê atenção, oriente. Crack, é possível vencer. Está no Brasil, em São José do Rio Preto, Bar do Português. Um ambiente bonito, aconchegante e aberto de segunda a sábado. No cardápio, opções incríveis, com destaque para o chopp super gelado e cremoso. Aos sábados, a melhor opção é saborear uma deliciosa feijoada ouvindo ao som de samba com o Quarteto Boêmio, a partir das 13h30. O Bar do Português fica próximo ao Hotel Sampou, na rua Lucia Arruda Lemos Foque 230. Fone 3227-1300. Acesse o site www.bardoportugues.com.br. A Amplitude Net é uma empresa dinâmica e arrojada capaz de oferecer soluções completas e inovadoras nos segmentos de informática, telecomunicações, segurança e tecnologia da informação. Amplitude Net, o melhor da tecnologia em um só lugar. Olá, meu amigo, minha amiga, estamos de volta ao vivo com o programa Luciano Varenga Debate, aqui na TV da cidade de São José do Rio Preto, falando com você e com o mundo através da internet. Olha só, o PT, desde o momento que ele entrou no poder, ele se colocou a obrigação de transformar o PSDB numa antípoda. Fazer parecer que o PSDB é absolutamente diferente do PT. Só os militantes do PT e os fanáticos da esquerda para acreditar que existe uma diferença absolutamente significativa entre PT e PSDB. Não existe. Lendo toda a literatura de política a respeito dos dois partidos, os dois partidos são partidos de origem social-democrata, partidos reformistas, não são partidos de caráter revolucionário, partidos de teor reformista e tananã, tananã, tananã. Tá.
Mas o PT e o Lula, especialmente, querem transformar o PSDB na antípoda. E a ideia de fragmentar o país em dois é isso. Ou você está com a gente, ou você está com eles. Estando com eles, você é do demônio. Estando com a gente, você é de Jesus. Tá? Essa divisão artificial empobreceu absolutamente o debate político no Brasil e fez a campanha eleitoral desse ano, para presidente, ter ganhado a cor pobre que ela ganhou. O debate político no Brasil deveria estar acontecendo num outro patamar, tendo em vista o fato de que tanto o PT quanto o PSDB praticamente pisam as mesmas pegadas, com diferenças apenas pontuais em relação ao que eles entendem de governança. Tá? É importante dizer isso. Agora, eu quero fazer um outro link também. Quero fazer um outro link aqui, que foi a mídia. A polarização artificial que o PT, especialmente o Lula, produziu com o PSDB, obrigou o PSDB a se empurrar à direita. A criação artificial de divisões que no Brasil inexistia, divisão entre norte e sul, divisão entre brancos e pretos, divisão entre tenenã, tá? Enfraqueceu a oposição, porque a oposição, de fato, não existia, porque a oposição seria quem? A oposição seria o DEM, a oposição seria o PP, só que o PP do Maluf está com o Lula. O DEM, que poderia ser essa oposição, não estava suficientemente fortalecido para fazer isso. Quem ocupa o papel de oposição é o PSDB. Ocupa o papel de oposição porque perdeu o governo em 2002, né, perde o governo para o PT, ele torna-se o partido de oposição. Mas ele é um partido de oposição que, na verdade, concorda em larga medida com aquilo que o PT está fazendo. Porque o PT também concordou em larga medida com o PSDB, à medida que, quando o PT assumiu o poder com o Lula, não mudou absolutamente nada do que havia sido feito pela FHC. Percebeu? Quem vai ocupar, então, o papel de oposição no Brasil? Uma parcela importante da grande imprensa, da imprensa tradicional. Revistas, alguns jornais, passam... Como é que é? Não, é outro lance. Desculpa, o pessoal falou aqui e tal. A grande imprensa, a imprensa tradicional, uma parte dela acaba assumindo o papel de oposição, de fazer oposição. Isso também é problemático. Porque é difícil você separar o que é papel de oposição política feita pela imprensa daquilo que é papel da imprensa, que é investigar. A Dilma falou um negócio na televisão e tem um monte de gente inteligente questionando. Só que a Dilma falou uma bobagem. A Dilma falou: o papel da imprensa não é investigar. Ah, não é investigar o papel da imprensa? O papel da imprensa não é investigar. E o escândalo do Nixon no governo americano, na década de 70? Como é que foi? Tá. Ah, tá, mas é parecido com o de agora? Ah, tá. Espera só um instantinho, olha só. Watergate. Alguma coisa assim, não lembro direito o nome. Mas enfim, claro que é papel da imprensa investigar. É lógico que é papel da imprensa investigar. É evidente que é papel da imprensa investigar. Tanto que existe um setor dentro da imprensa, que é o setor da imprensa investigativa. Que são repórteres, especialistas, técnicos e craques na arte de investigar. E vira e mexe direto, está saindo um livro publicado por repórteres que estão fazendo investigações. Mas tem um monte de gente inteligente que reproduz a fala da Dilma, que diz que não é papel da imprensa investigar. Qual que é o papel da imprensa? Ficar só dando manchete de coisa que saiu, que está escrita em calçada com giz? Ou seja, a imprensa ela passa a fazer um papel que fica na fronteira entre o papel da imprensa como investigadora, e ela deve ser, tá? Ela não é só a reprodutora de acontecimentos que acontecem na flor da água, mas ela também precisa investigar e ir fundo nas profundezas do que está acontecendo, tá? E manchetizar isso, e dar isso como manchete, como escândalo, e é papel dela. Embora a Dilma tenha falado que não é, mas é. Só que daí o que aconteceu? A falta de uma oposição contundente no Brasil
até porque o PSDB não consegue fazer essa oposição contundente, porque a governança PSDBista é muito parecida com a governança petista. A imprensa ocupa esse papel e ela passa a transitar na fronteira entre aquilo que é de fato o seu papel e de fato é o que ela tem que fazer e aquilo que seria papel de um partido político de oposição. Em muitos momentos essa diferença vai ficar tisnada, vai ficar borrada, a mídia ela cruza essa fronteira, ela vai e volta várias vezes, dificultando muito o entendimento de fato do que está acontecendo. Então tem gente dizendo que a imprensa virou partido político. Eu já cheguei a colocar essa questão de certa maneira, acho que é complicado também dizer isso, porque nós temos importantes órgãos de imprensa nacional que não fazem isso, tá? Que ainda que tem uma postura altamente crítica em relação aos governos federal e estadual, de certa maneira fazem isso como parte do seu projeto de imprensa, como seu papel de imprensa. Ou seja, o problema é o seguinte, o problema é que a partir do momento em que o Lula e o PT começam a criar artificialmente divisões inexistentes. Divisões existem. É lógico que existe. Tem gente que mora no condomínio, tem gente que mora no bairro. Tem gente que apresenta o programa e tem gente que é o câmera. Então, tem divisão, lógico que tem divisão. A questão não é essa. A questão é quando você politiza a divisão, a questão é quando você passa a fazer um discurso odiento da divisão. Coloca o mapa de novo, Jair, dessa divisão. Olha só, é importante que você perceba, olha aí, não está tendo divisão? Não tá, o que está tendo então? Não está tendo divisão? Olha aí, essa divisão diz claramente o que tem sido o governo do PT. Diz claramente o que tem sido o discurso do PT. Tá? Ora, por que que é interessante observar isso, porque por que o PT não ganha em São Paulo? São Paulo também tem pobre, por que não ganhou? Por que o PT não ganhou em São Paulo? São Paulo também está cheio de pobre. É interessante, ontem eu estava, assim, era umas 4 horas da tarde, e eu estava indo para casa de alguns colegas meus, e para a gente assistir aí a apuração final, e é interessante que foi na casa de colegas meus do PT. Olha para você ver, tá vendo? Que eu fui assistir a apuração final dos votos na casa de colegas meus, amigos meus aqui de Rio Preto, petistas. Fui lá, tomei cerveja com todo mundo, trocamos ideia, batemos papo, a Dilma ganhou, todo mundo se abraçou, se cumprimentou, fui embora para casa e fim de papo. Só que indo para lá, eu parei num posto de gasolina para comprar umas cervejas para a gente tomar lá, e aí a garota, trabalhando na loja de conveniência, moça, jovem, negra, pobre. O que você vai votar? Ela falou, eu votei no Aécio. Negra, jovem, pobre. Trabalhando em loja de conveniência do posto, de gasolina. Ela falou, por que você votou? Eu falei, por que você votou no Aécio? Ela falou, porque eu acho que tem que trocar, tá na hora de mudar e tá. Daí ela falou assim, ela perguntou para mim, mas peraí, ontem passou um jornalista aqui dizendo o seguinte, que se o Aécio ganhar, um jornalista dizendo para ela, se o Aécio ganhar vai ter congelamento de preço, vão tirar o dinheiro da poupança. Daí ela mesma falou para mim, eu não acredito mais que isso vai acontecer. O Brasil já passou dessa época. Moça, jovem, negra, trabalha no posto de gasolina, pobre. Ou seja, por que os pobres em São Paulo votam no PSDB e os pobres fora de São Paulo não votam no PSDB? Ou por que os pobres em São Paulo, por que os pobres em São Paulo, por que os pobres da região sul, sudeste, centro-oeste votam no PSDB e os pobres da região norte e nordeste não votam? Fica isso como uma pergunta para que a gente possa entender o país a partir de agora e o que é que vai acontecer a partir de agora, depois de 2 meses de campanha odienta, depois de 12 anos de discurso separatista. Um abraço.